Boa noite, tudo bem com você? Muito feliz de participar deste momento de comunhão juntamente com você e com a sua família. Neste momento eu quero compartilhar com você algumas lições que aprendemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Bem, o contexto, Jesus está pregando, está lá no seu ministério fazendo muitos milagres, já com seus discípulos. E quando Jesus está neste contexto do capítulo 6, nós encontramos a partir do versículo 7 que Jesus dá uma missão para os 12, para que eles saiam pregando o evangelho. E quando eles saem, então, eles vão pregando, as pessoas se arrependem, e então, no versículo 14, parece que acontece uma pausa. Para tudo isso que está acontecendo de milagres, os discípulos felizes com tudo que eles estão vivendo, em nome de Jesus, em nome deste reino que já chegou. Mas nós encontramos no versículo 14, a partir do versículo 14, a morte de João Batista. João fora preso pelo rei Herodes, e depois dessa prisão, ele então é degolado a pedido de Herodias. E é um momento de muita tristeza. Eu fico imaginando os seguidores de João Batista como estão se sentindo. Jesus não o tirou da prisão. Aquele que é o Messias, que é capaz de ressuscitar, aquele que multiplica pães, a quem João Batista serviu mesmo antes de conhecê-lo, né, ou reencontrá-lo pessoalmente, porque eles haviam se encontrado ainda quando na gestação. E João Batista morre. Depois que João Batista morreu, nós encontramos então Jesus. A partir do versículo 30, fala que os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado, falando de quando eles estão vindo. Mas Jesus recebera, juntamente com a mensagem de que eles haviam feito milagres, ele recebe também a mensagem da morte, a notícia da morte de João Batista. E quando ele recebe essa notícia, ele faz um convite para os discípulos, que está no versículo 31. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Era o momento de Jesus estar sozinho. Queria que estivesse somente com ele aqueles discípulos que o conheciam. Queria ensinar para eles lições sobre como o reino de Deus acontece. Queria talvez trazer para aqueles discípulos mais clareza sobre a consequência do pecado, a necessidade da instalação eterna do reino de Deus, para que assim então João Batista pudesse voltar à vida. A ressurreição era algo que Jesus queria que os seus discípulos entendessem, mas não a ressurreição como ele poderia fazer ali por João Batista, mas pensando na ressurreição para uma vida eterna, prometida a todos nós para a sua segunda vinda. Jesus então se retira com seus discípulos, está com o coração doído, mas quando ele se retira, vão para um lugar para ter um tempo para descansar e comer, porque eles haviam trabalhado o dia inteiro e ainda estavam sem comida. E eles foram sós num barco, versículo 32, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. Jesus estava triste. Estava passando por uma grande perda, entrara no luto. Mas quando aquela multidão reconhece o barco de Jesus e começa a correr na direção e chegam ao outro lado da margem, antes até que o barco de Jesus chegasse, naquele momento então, Jesus viu a multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Talvez um olhar desatento leve-nos a pensar assim: como assim? João Batista morre defendendo a Jesus, defendendo os princípios eternos.
Jesus sai com seus discípulos para comer e depois encontra com a multidão e começa a ensinar-lhes muitas coisas como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus sabia o que ele deveria fazer. E ele escolhe a estratégia certa para lutar contra o mal. João Batista havia morrido por conta do mal. Satanás havia colocado no coração de Herodias e de Herodes uma forma de exterminar, aniquilar com aquele que era o grande provocador do sofrimento deles. E assim então, Jesus é como se dissesse para Satanás: você quer guerra? Vai ter guerra. Você sabe como eu te venço? Trabalhando. Jesus, no meio do seu sofrimento, no meio da grande perda, no meio daquela crise, sabia como vencer Satanás. A gente vence o mal trabalhando para o reino de Deus. Eu não vejo Jesus dizendo assim, então vamos deixar tudo de lado. Sim, quis ficar um pouco a sós, mas ele volta falando assim, a morte de João Batista não foi em vão. Eu vou mostrar por meio do meu trabalho que o reino de Deus se alcança com trabalho. Que nós lutamos contra o mal trabalhando. Nós não vamos nos conformar com a artilharia que vem contra nós, porque temos um Deus que nos ensinou que o trabalho é a arma para vencer o mal. É uma das armas para vencer o mal. Jesus, então, ensina para aquelas pessoas que estão ali, aquela multidão, e então ele diz assim, deem comida para o povo. Eles estão sem comer, mas aí eles não têm pães. Encontram, então, um menino e multiplica ali dos 5 pães e 2 peixes. Uma farta refeição. Quando Jesus, então, sai dali, diante daquela multidão, ele faz com que os discípulos vão à sua frente no barco. E quando eles estão indo para lá, versículo 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Enquanto ele despedia a multidão, ele pediu para que os discípulos já atravessassem e passassem para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele falava ainda com um, com o outro, as pessoas talvez ali ainda extasiadas com aquele milagre, os discípulos então obedecem a Jesus e vão para outra margem. Mas é tão interessante que o versículo 49 diz assim, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Jesus anda sobre o mar. Jesus aqui está mostrando quem tem poder é Ele. Ele é capaz de multiplicar pães, andar sobre o mar, acalmar corações atemorizados. Ele mesmo diz aos discípulos no versículo 50, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Depois disso, Jesus vai para Genezaré. Lá então, ele desce e encontra uma grande multidão que traziam os seus doentes. E o versículo 55 e também os 56 dizem assim, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que o deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Jesus lida com a sua tristeza, com a sua dor, trabalhando para o reino. Estamos vivendo em dias ímpares, uma crise sem precedentes, mortes acontecendo o tempo todo. O que iremos fazer? Vamos nos paralisar, deixar que o mal vença, ou vamos fazer como Jesus, levantar, trabalhar para o reino de Deus? O reino do mal é vencido com trabalho, trabalho que envolve oração, trabalho que envolve testemunho, trabalho que envolve um completo derramar-se aos pés daquele que pode, por meio do seu poder, atuar nas nossas vidas para que sejamos canais de bênçãos. Eu estava há pouco falando com algumas meninas de um grupo de mulheres e eu disse para elas,
Dentre os meus versos prediletos, textos prediletos da Bíblia, está Isaías 58, versículos 11 e 12, que diz assim: vocês ainda serão conhecidos como aqueles que conseguem ter vida plena, até mesmo no deserto. Serão reconhecidos como aqueles que conseguem reconstruir sobre as ruínas, sobre os antigos alicerces da vida. Vocês serão reconhecidos como aqueles que conseguem reconstruir qualquer coisa. Será que isto é uma mensagem de esperança para mim e para você? Será que esta é uma convocação de Deus para que nós não desistamos diante das nossas dificuldades, mas que por meio de um olhar de fé possamos enxergar que Deus quer que nós estejamos prontos para lidar com as batalhas, para resgatar vidas do mal? Eu sei que temos enfrentado dificuldades. Podem ser dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, perdas estão acontecendo em todos os lugares, mas por favor, Jesus, no meio de uma grande perda, de alguém que preparou o caminho para que o ministério dele fosse viável, possível, anunciado, ele responde dizendo assim: eu vou trabalhar. Sabe, queridos, no reino de Deus todos nós nascemos como missionários. E a vida de um missionário é uma vida de missão, é uma vida de ação. A vida do missionário é colocar-se à disposição de Deus para que ele atue por meio dele, para que outros sejam alcançados. Mas sem dúvida nenhuma, nenhum missionário vai conseguir ter êxito no seu trabalho para o reino se não tiver uma íntima relação com Deus. O estudo da palavra de Deus, a oração, estar envolvido em conversas que edificam, fazem parte do preparo do soldado para essa guerra. Jesus sai dali e vai enfrentar ainda os fariseus. Mas nós encontramos um Jesus que não desiste, mesmo em meio às afrontas, às provações, pessoas que não querem aceitar, porque Ele é o Deus que entendeu que Ele tinha uma missão para cumprir. Você já aprendeu? Já entendeu a missão que Deus tem para a sua vida? Já aprendeu junto com a sua família para onde vocês estão indo? É desejo do coração colocar em prática tudo que aprenderam com Deus? Sabe, a boa nova que chegou para nós não pode ficar escondida. Você que é professor, os seus alunos lá na escola precisam saber que nós, apesar da dificuldade, estamos muito felizes, porque um Deus está se aproximando. Já podemos ouvir os passos dele, anunciando para nós que a segunda vinda é muito próxima. Será que estamos conseguindo olhar além das nuvens que estão diante dos nossos olhos? Temos enfrentado dificuldades, dias incertos, mas não se iludam. É só o princípio das dores. Os dias ainda ficarão muito piores. Que as lutas de hoje possam dar-nos condições de estarmos mais preparados para dias que virão muito piores do que aqueles que estamos vivendo. Que as lutas de hoje possam fazer brotar dos nossos lábios um eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o perder o sono por conta da preocupação com tantas coisas para dar conta, com uma vida financeira para organizar, possa ser substituído, essa perda de sono possa ser substituída por horas de oração. Queridos, Jesus nos chama para esse trabalho. Jesus nos chama para preparar a nossa casa. Não sabemos quando nós mudaremos de situação novamente. Daniel e os seus amigos, filhos de príncipes, que se viram escravos em Babilônia. Mas eles não se tornaram escravos dos hábitos de Babilônia, nem da murmuração de Babilônia. Onde quer que eles estivessem, eles levavam a Cristo. O Deus, aquele que aparece na fornalha ardente, era o Deus em quem eles confiavam, independentemente se fossem ou não libertos daquela grande prova, libertos da morte. O que define como nos comportamos diante da crise
não é se ela é leve ou se ela é intensa. O que define o nosso comportamento é o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei que circunstância você se encontra, mas eu quero te fazer um convite para que se aproxime mais de Cristo. Eu quero te fazer um convite para que nestes momentos vocês como família possam conversar sobre o reino de Deus. A Angelina, numa dessas noites, me disse assim: mamãe, que terrível, né, o coronavírus. A gente não pode sair de casa. E ela começou a falar do coraçãozinho dela diante desta circunstância de não poder voltar para a nossa casa e de não ter os amiguinhos por perto, de nós falarmos: não, filha, não podemos sair, vamos ficar por aqui mesmo. E no meio dessa conversa eu disse assim: filha, mas tem algo muito legal que a gente pode sim trazer, porque a gente pode sentir trazendo para o nosso coração felicidade nesse momento. Ela: como assim, mamãe? Eu disse assim: filha, sabe o que significa? Que está mais perto de Jesus voltar. E nós temos conversado muito sobre a volta de Jesus em todos esses dias. E hoje ela estava muito, muito feliz. E ela disse assim: mamãe, que bom que tudo isso está acontecendo, né? Porque isso significa que daqui a pouquinho eu vou conhecer a vovó Beth, a minha mãe que faleceu muito antes dela nascer. Sabe? Troquem a desesperança pela esperança no seu coração e leve a sua casa também a ter um olhar de esperança, a um olhar de ânimo para ainda lutarmos neste mundo até que ele venha. Podemos já vislumbrar um Deus que está vindo para tirar-nos desta circunstância e colocar-nos diante dele, um reino que está aproximando, um reino onde a vida eterna é o que tem de garantido para cada um de nós. O trabalho não tirou do coração de Jesus a tristeza pela morte do seu primo João Batista, mas o trabalho deu para ele ânimo para continuar lutando. O trabalho deu para ele a certeza de estar cumprindo a missão de Deus. Que você possa ter a certeza que, independente das agruras desta vida, independente dos eventos que nós não conseguimos explicar e muito menos queremos aceitar, possam, no nosso coração, ter o efeito de provocar em nós o desejo de trabalhar mais para Ele, de nos consagrarmos mais para Ele, para que assim então, quando Ele vier nas nuvens dos céus, possamos dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, para que na presença dEle possamos nos alegrar e nos regozijar para todo sempre. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, para que este Deus que nos criou possa nos manter em pé pelo tempo que Ele quiser, até que Ele venha. Vamos orar? Ó Pai querido, estamos diante de Ti porque acreditamos em Ti. Estamos diante de Ti porque sabemos que é o Senhor que cuida de nós e queremos nos colocar à disposição para trabalhar em Teu reino, para que outras pessoas conheçam que Tu és Deus, que o mal já foi vencido, mesmo que ainda estejamos sofrendo consequências do pecado, tudo isto passará, porque a Tua palavra se cumprirá. Obrigada, porque neste momento temos a oportunidade de conversarmos mais uma vez contigo e sentirmos a paz que somente o Senhor pode dar. Abençoa cada família, Pai. Abençoa cada coração, para que estejam firmes na promessa do teu breve retorno. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, que Ele te guarde do mal, que Ele possa fazer com que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua casa, para que assim então todos nós estejamos prontos para o trabalho e, sobretudo, para o breve retorno dele. Deus abençoe.